E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal da Vadri. Eu sou José Eduardo e hoje eu trouxe a segunda parte do meu tutorial de colorização do personagem preto e branco no Photoshop. Então assim, eu já vou avisar para vocês, a única coisa que tem diferente do meu vídeo anterior para esse é que eu peguei aqui mais duas cores que depois eu percebi que tinha faltado a gente pegar. E essas cores no caso são a cor do óculos, vocês podem ver aqui, que é essa cinza mais clarinho aqui, puxando um pouco pro azul. E a cor dos olhos do personagem, que eu também tinha esquecido de pegar, a cor do olho da Vadri. Então eu peguei essa cor aqui, dessa imagem que tem aqui no meu site, né? Peguei mais ou menos aqui de dentro, é uma cor meio amarela e tal. E aí a gente vai usar essas daí. Faltavam só essas duas cores, então a gente vai... Agora a gente tem, acho que a paleta completa para continuar fazendo o nosso desenho. Então como a gente faz para colorir? Então, como eu tinha dito anteriormente, existem várias técnicas, né? Tem pessoas que preferem fazer o desenho todo preto e branco primeiro, pegar um desenho que na verdade é cinza inteiro e aí fazer a parte de shading, que é a parte de colocar brilho e sombra no desenho base, e depois fazer a colorização por cima disso. E tem pessoas que fazem de outra forma, que eu acho que é mais ou menos a forma que eu vou mostrar para vocês agora também. Então como que a gente faz? A gente vai fazer a pintura mais ou menos como se você imagina que você fosse pintar um desenho com, sei lá, lápis de cor mesmo. Então como que seria isso? A gente tem que trabalhar com camadas separadas para a gente ter um controle maior sobre as próprias cores. E precisa trocar alguma coisa, deixar uma cor mais clara, mais escura, a gente tem isso em camadas separadas. Então a gente precisa criar uma camada, por exemplo, se a gente for começar a colorir, por exemplo, o cabelo, né? Vamos fazer o cabelo primeiro. Aí a gente cria uma camada nova aqui logo acima da camada que tem o corpo, uma camada em branco. E aí a gente vai pintar ele com a cor aqui que a gente tem na nossa paleta, né? Para criar um layer novo, você aperta a tecla do atalho Ctrl Shift N. Aí ele vai criar um layer aqui para você. Eu vou colocar aqui, que vai ser o layer do cabelo, vou colocar Hair. E vou deixar ele aqui por cima do body. Se você fosse pintar isso num papel, como você faria? Você pegaria, por exemplo, o seu lápis lá da cor marrom. Então vou pegar, por exemplo, aqui o meu pincel. Vou deixar o pincel um pouco maior, só para mostrar para vocês como que isso seria. E aí eu pegaria aqui essa cor, então eu seguro o Alt, clico aqui em cima do marrom, peguei a cor, você pode ver aqui, ó, que a cor foi para a cor de frente do Photoshop. E eu venho aqui em cima do meu desenho, por exemplo, e passo o meu lápis para pintar. Só que é óbvio, olha como você pode ver o que acontece aqui, você está jogando uma cor marrom por cima da cor preta. E aí ele está cobrindo o traço preto. Então tem um segredo para utilizar essa técnica, que se chama Blending Mode do layer em que você está trabalhando agora. O Blending Mode ele fica onde? Ele fica aqui, ó, nessa caixa de seleção, tá? Então para fazer a colorização desse método que eu estou querendo mostrar para vocês, a gente troca esse Blending Mode de normal, a gente vai colocar ele para Multiply. Quando a gente coloca o Multiply, ó, você vê que a parte preta atravessou a cor. O que isso faz? Na verdade, você multiplica a cor de cima pela cor de baixo e o preto, tudo que é preto, ele fica destacado, ele fica predominante. Então você não vai ter problema, eu posso passar o meu lápis aqui por cima de tudo. Ó. Você vê que conforme eu passo aqui meu pincel por cima de tudo, ele só vai pintar a parte branca do desenho. Ele não vai pintar o que é preto. E se fosse um cinza, por exemplo, ele ia ficar um marrom um pouco mais escuro, esse tipo de coisa. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai criar um layer para cada cor, trocando o Blending Mode para Multiply, e a gente vai pintar. Só que é claro que a gente não vai fazer essa pintura usando esse pincel assim como se a gente estivesse pintando com lápis de cor. A gente vai utilizar uma outra forma. Então antes de mais nada eu vou remover tudo isso aqui que eu coloquei de marrom. Já vou setar o meu layer aqui para o Blending Mode dele para Multiply, porque como eu dei Ctrl Z, né? Ele voltou para o que estava normal, então eu coloco Multiply de novo. E aí o que você faria, por exemplo, no Paint, se você fosse pintar? Você poderia, por exemplo, pegar essa ferramenta aqui que é o balde, né? E aí você já está com a cor ali marrom, e se você clicar aqui dentro, ele vai pintar tudo de marrom. Na verdade, eu vou mostrar para vocês, eu vou clicar e ele vai pintar tudo mesmo, vai pintar toda a folha de marrom. Quando eu clicar aqui, ele vai preencher tudo, como o desenho é muito grande, demora um pouquinho, ó, ficou tudo marrom. Isso por quê? Porque quando você seleciona essas ferramentas de pintura, você precisa vir aqui em cima nessa barra e falar que ele tem que marcar todos os layers como delimitador. Então se eu colocar aqui esse All Layers, mesmo que eu pinte dentro desse Layer Hair aqui que está vazio, ele vai procurar bordas nos outros layers que existem no desenho. Então ele vai procurar a borda no Layer Body, que é o layer de baixo. E aí ele vai pintar só essa parte de dentro.
viu? Exatamente da forma como eu falei para vocês. Olhando isso, você fala assim, ah, tá ótimo, vai ser bem fácil. A gente vai clicando em todos os locais, preenchendo com a cor marrom e daqui a pouco a pintura já está pronta. Essa técnica ela tem um pequeno problema só, que eu vou mostrar para vocês o que acontece. Eu vou dar um zoom aqui, ó, bem aqui nessa região, que é onde encontra a parte marrom com a parte preta, para vocês verem o que acontece. Se eu der um zoom aqui, você vê que existe uma parte que fica um pouco esbranquiçada na borda do desenho. Eu vou admitir que isso é um pouco irrelevante para esse desenho que está sendo feito desse tamanho tão gigante. Mas só que, o que acontece? Ele não penetrou completamente para dentro da parte preta. Então tem uma parte aqui que fica um pouco acinzentada. Vou até tentar colocar um pouco mais perto para vocês verem. Ó. Essa parte que fica aqui um pouco acinzentada para o lado de dentro. Isso aqui, se fosse um desenho um pouco menor, seria um problema mais complicado de resolver. Então, a gente está fazendo grande, mas mesmo assim eu vou mostrar como que eu faço para preencher isso sem que ocorra esse tipo de coisa aqui que aconteceu com essa parte esbranquiçada na borda da cor com a parte preta, né? Entre onde encontra a cor com a parte preta. Eu vou dar Ctrl Z de novo, remover tudo isso aqui. Em vez de usar essa ferramenta aqui de pintura, eu vou usar, na verdade, essa ferramenta, que é a ferramenta Magic Wand, que é a varinha mágica. Então ela faz a mesma coisa, só que em vez dela pintar, ela seleciona onde eu vou clicar. Então eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, eu vou clicar nessa parte do cabelo. Aí eu esqueci de clicar lá em cima no Sample All Layers. Tá vendo? Ó, aqui é a mesma coisa de seleção. Então eu vou primeiro selecionar aqui o Sample All Layers, que é para ele procurar as bordas, os delimitadores em todas as camadas, né? Eu ainda estou dentro da minha camada Hair aqui. Aí eu clico aqui, seguro o Shift apertado para ele adicionar a minha seleção e clico aqui do outro lado do cabelo, só para mostrar para vocês o que acontece. Agora que eu selecionei isso, eu tenho aqui a seleção fazendo exatamente o que a minha ferramenta de baldinho de tinta tinha feito, só que em vez de eu pintar, eu selecionei. Então tem uma forma que é como você pode fazer essa seleção expandir. Então eu venho aqui em Select, Modify, Expand e falo para ela expandir em 1 pixel. Então eu vou falar para ela expandir em 1 pixel apenas. Então você vê que agora a minha seleção ela saiu de onde ela estava ali, ó, bem na borda da parte branca com a parte preta e entrou um pouco mais para dentro do preto. Quer dizer que a hora que eu pintar essa parte aqui de colorido, ele vai de fato eliminar aquela parte esbranquiçada. E aí tem um jeito mais fácil de pintar em vez de pegar a ferramenta balde de tinta, que é a gente apertar as teclas de atalho Alt mais Backspace, porque isso faz você preencher toda a sua seleção com a cor que está setada como uma cor de frente, como a foreground color aqui no Photoshop. Então eu vou mostrar para vocês, ó. Vou dar um zoom menos aqui só para vocês verem isso acontecendo. Eu vou apertar Alt Backspace e ele vai preencher com aquela cor ali. Você vê que preencheu de marrom, certo? Se eu vier aqui agora, ó, eu vou remover a minha seleção. Vocês veem que aquela parte que estava acinzentada não está mais acinzentada. Agora você vê que tem realmente uma diferença de tom de preto, de marrom escuro, que vai diminuindo até ficar um marrom bem claro. Então isso elimina aquele problema de ficar esbranquiçado nas bordas. É aquilo que eu digo, eu estou trabalhando com uma imagem gigantesca, então não seria muito relevante a gente pintar daquela forma. Mas se você fosse colorir uma imagem menor, isso poderia se tornar bastante visível se você não tomar esse cuidado de expandir a sua seleção. Feito isso, vamos continuar preenchendo aqui o resto do cabelo da Valerie. Primeiro a gente vai selecionar aqui essas partes aqui de trás, usando o mesmo método, com a ferramenta de Magic Wand, né? Você pode deixar a tolerância aqui do jeito que está, isso aqui é o padrão do Photoshop, tá? Só prestar atenção, deixar sempre o Anti-Alias ligado, o Contiguous também, porque senão ele vai selecionar tudo, ele não vai se manter somente a esse pedaço aqui de dentro, ele vai selecionar todas as partes brancas do desenho inteiro. E o Sample All Layers, que é para você poder continuar trabalhando dentro do seu layer de cabelo. Eu vou inclusive trancar o meu Layer Body, que é para realmente impedir que eu faça qualquer besteira de pintar, por exemplo, aqui dentro dele. Eu clico nele, venho aqui nesse cadeado e pronto. Ele está travado agora, não tem mais nenhum perigo de eu mexer nele sem querer. Então eu volto para o cabelo e vamos lá. Clico aqui, seguro o Shift e vou clicando em todas as outras partes brancas. Aqui em cima também. Esse fio aqui perdido. Vou pegar aqui também esse fio e mais esse outro pedaço que faltava. Então agora eu tenho a minha seleção, faltou esse pedacinho aqui, ó. Agora eu tenho a minha seleção, eu posso ir lá e aumentar. Então vou lá de novo, Select, Modify, Expand e vou expandir essa seleção em 1 pixel.
Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Ó. Vocês veem que, novamente, né, a máscara penetra dentro da cor preta. Já não vai mais ter aquele problema. E aí, eu venho aqui e aperto agora Alt Backspace e pronto. Agora a gente pintou o cabelo inteiro. Eu posso apertar Ctrl D para remover a minha seleção e a gente não tem aquele problema de ficar acinzentado nas bordas, como eu já estava falando para vocês. Então o procedimento para fazer a pintura é isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Vocês vão criar um layer, trocar o Blend Mode dele para Multiply, pegar a cor ali da palheta que a gente já selecionou e preencher com a cor. Então vamos fazer agora, por exemplo, a pele. Eu vou criar mais um layer aqui para a pele. Vou pegar a cor ali da pele. Com a Magic Wand você não consegue pegar a cor quando você clica lá em cima. Então você tem que selecionar uma outra ferramenta para poder apertar o Alt e selecionar aquela cor. Ou então você simplesmente pega aqui a ferramenta conta-gotas mesmo, olha. A tecla detalhe delas é I. Aí você pode vir aqui, pega essa cor aqui e volto para minha ferramenta Magic Wand. Para você continuar selecionando, que a tecla detalhe dela é W. Vamos fazer a mesma coisa. Clicar aqui dentro do rosto da Valerie, no pescoço. E eu sei que tem também as pontas dos dedos aqui, que é o que está sem a armadura. Selecionar todas essas. Deixa eu ver se não tem mais nada mesmo de pele. Eu acho que não, é só isso. E aí eu faço o mesmo procedimento. Select, Modify, Expand. Expando em 1 pixel, tá? Acabei de ver aqui, ó, faltou um pedacinho aqui, essa parte aqui do rosto. Tudo bem, não tem problema. Vamos pintar o que a gente já selecionou. E a gente volta aqui, tira a nossa seleção, né? Aperta Ctrl D. Seleciona esse pedaço. Mesma coisa, Select, Modify, Expand 1 pixel. E a gente pinta aqui também. Então tá, beleza. A gente pintou aqui, acabou pintando dentro do olho também, depois isso aqui vai ter que ficar branco. Mas aí, isso a gente faz depois, quando a gente tiver com o desenho todo pintado já, a gente vem aqui e eu mostro pra vocês como é que faz para deixar a parte de dentro do olho branco. Porque como não tem a borda nessa parte, ele acabou pegando tudo. Mas isso já era esperado, não tem problema. Então agora eu já sei mais ou menos quais são todas as cores que eu vou utilizar para colocar aqui no resto dessa armadura. Então eu vou acelerar esse vídeo e vou fazendo os outros layers, pegando as cores aqui. Vou começar do mais escuro para o mais claro. Normalmente eu acho que é mais fácil fazer assim, você sempre começa a pintar do mais escuro para o mais claro. Vou acelerar o vídeo e vou pintando enquanto isso, para mostrar para vocês como é que funciona. A base vai ser sempre a mesma. Cria um layer, troca tal, aquilo que eu já expliquei para vocês. Então vamos lá.
Bom, pessoal, aqui a gente tem praticamente tudo colorido já. Aí duas coisas que eu vou fazer. Primeiro, eu não peguei uma cor para preencher essas partes que são de metal, por exemplo, essas fivelas que tem aqui, esses spikes que tem aqui na armadura, na perna, no ombro, etc. Então, como o óculos já é praticamente metálico, eu vou utilizar a mesma cor do óculos para preencher esses lugares. Depois, se precisar, a gente faz um ajuste nessa cor. Então, vamos lá. Vou pegar esse cara aqui e preencher esses spikes, essas coisas de metal com essa cor mesmo. Eu acho que ficou bom. E agora a única coisa que falta, na verdade, é a gente deixar a parte do olho aqui branca, a parte de dentro do olho. Então como é que a gente faz isso? A gente vai remover a tinta de dentro do layer que tinha a pele. Então vou primeiro trancar esses layers aqui, só para deixar tudo trancado. Voltar lá nos primeiros que foi que a gente fez, que foi o da pele. Venho aqui nele e para isso eu vou usar uma ferramenta que é a ferramenta caneta. Então eu vou pegar aqui a ferramenta caneta, tecla de atalho P, vou dar um zoom aqui em volta desse olho e acho que eu percebi aqui que falta colocar um multiply aqui nesse layer, só se acertar isso já, muito bem. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou tentar desenhar mesmo essa parte aqui do olho. Então eu clico assim, você vai fazer o seguinte, você clica no primeiro local, aí você clica onde você quer que termine a sua curva. Essa é a forma que eu faço, que eu acho um pouco mais fácil. Ele vai criar uma linha reta para você. Se você colocar o mouse aqui no meio da sua linha, né? Essa linha se chama Path, na verdade. Se você clicar aqui, ele vai adicionar um ponto bem aqui no meio. Para mover esse ponto, você segura o Ctrl apertado, enquanto você estiver com a ferramenta Pen selecionada. Você segura o Ctrl apertado e puxa esse ponto aqui para baixo. Então você vai ver aqui, ele já vai ficar alinhado aqui, ó, com a parte de baixo do olho. Então, para deixar isso daqui bem alinhadinho aqui, ó, a gente imagina que na verdade essa curva viria para cá mais um pouco aqui, mais ou menos nessa parte de baixo, e faria uma curvinha aqui, deixando o canto do olho um pouco mais arredondado. Então, o que eu vou fazer? Colocar mais um ponto aqui, ó. Só coloco o mouse em cima da minha path, clico para ele criar um novo ponto, seguro o Ctrl e arrasto esse cara para cá, deixar o canto do olho um pouco ali arredondado. Aí eu solto ele aqui. Venho nessa alça de arraste que tem aqui embaixo, ainda segurando o Ctrl, vou clicar nele e vou tentar alinhar isso com essa parte do olho, mais ou menos da forma como eu fiz aqui. Então você vê, o canto do olho vem redondinho aqui, faz uma curvinha um pouco para cima e acompanha o resto desse path. Então vamos fechar esse path agora, eu clico aqui, que é para continuar fazendo o meu path a partir desse ponto. E agora, como eu vou fazer por dentro aqui da parte branca, não preciso ser muito detalhista com essa parte. Clico aqui no final para fechar a minha path, clico aqui, ó, pronto, fechou agora a minha path. E eu vou clicar com o botão direito e falar Make Selection, eu vou criar uma seleção, deixo isso aqui com padrão 0, o anti-alias ligado, ok? Ele criou a minha seleção. E agora eu posso deletar essa parte de dentro do layer que tinha a cor. Então eu aperto Delete aqui e pronto. Ele removeu para mim a parte colorida que tem dentro do meu layer e deixou branco de novo. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui dentro do outro olho, né? Clico aqui então, venho para cá. Vou alinhar isso aqui. Como eu estou fazendo praticamente tudo por dentro, não preciso ser muito cuidadoso com essa parte, então eu posso colocar um ponto aqui, um outro ponto aqui, adiciono um aqui. E aí eu venho aqui, fecho o meu path, do mesmo jeito. E vou apertar o Make Selection, botão direito, Make Selection, crio essa seleção aqui, venho no meu layer de cor e deleto. E é isso daí. Agora a gente está com o desenho já colorido com o que a gente chama de flat, né? Esse é o flat coloring, é uma cor sólida. A gente ainda não tem o sombreado, toda aquela parte para deixar o desenho mais vivo, mas a base das cores a gente já tem. Então já está tudo pronto nesse aspecto. Tem mais dois passos só que eu vou fazer antes de terminar esse vídeo, é o seguinte. Primeiro, eu achei que essa cor aqui que eu escolhi para os olhos não está exatamente do jeito que eu queria. E eu também não gostei muito dessa cor que ficou aqui nessa parte, esse esverdeado aqui, ó, que a gente pegou lá no primeiro vídeo. Eu acho que eu vou deixar isso mais puxando para o azul e acertar um pouquinho a cor do olho. Para fazer isso, a primeira coisa que a gente vai fazer
é desbloquear os layers que tem essas cores, né? Então primeiro eu vou pegar aqui o que é o Light Blue, vou tirar aqui esse cadeado e também vou tirar aqui dos olhos já. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, nos olhos, por exemplo. Eu venho aqui, vou dar um zoom aqui em cima, nesses olhos, e aí eu venho aqui em cima, em Image Adjustments, Hue Saturation. Ele vai abrir para mim essa caixinha aqui do lado, que é uma caixinha que permite que a gente controle completamente a cor, luminosidade e saturação desse layer que tem os olhos no caso. Então se eu vou mexer aqui para vocês verem, isso aqui é uma roda do espectro de cor. Então se eu pegar isso aqui e começar a jogar para os lados, você vai ver que o olho muda, de acordo mais ou menos com o que, seguindo a ordem das cores dentro do espectro, né? Esse aqui de baixo deixa essa cor mais forte ou mais acinzentada. Então você vê, se eu jogar aqui para saturação para baixo, ele vai ficar totalmente cinza. Se eu jogar a saturação no máximo, vai ficar totalmente colorido. E o de baixo aqui, o lightness, que é o brilho, ele vai deixar preto, ou se eu colocar no máximo, vai ficar branco. Então é um controle completo do que a gente tem. Para os olhos, eu acho que tinha que puxar um pouco mais para o amarelo, porque ele está puxando um pouco para o verde. E eu acho que tinha que ser um pouquinho mais claro também. Então eu vou fazer o que? Eu vou tentar colocar ele um pouco amarelo, colocar um pouco menos aqui na roda de cor. Ele jogou um pouco mais para o amarelado agora. Vou aumentar a saturação para que essa cor fique mais forte. Então eu acho que 10, acho que só um pouquinho mais de cor tá ok. E vou aumentar o brilho, para ele ficar um pouquinho mais claro. Eu acho que aqui no brilho a gente pode colocar 25, vai? Você pode digitar o valor aqui também. Ó, eu acho que era mais isso que eu estava querendo do que o que estava anteriormente. Então, vou dar um OK aqui e vou dar um Ctrl Z aqui só para vocês verem a diferença. Ó. Antes estava assim, puxando mais para o verde, agora está assim, puxando um pouco mais para o amarelo. E agora, essa parte aqui, que eu também não gostei muito dessa cor, essa cor mais verde que está aqui dentro. Então, eu vou lá para o layer dela, que é o Light Blue, e vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui em Image Adjustments, Hue Saturation, ou então, se você quiser apertar a tecla de atalho, é Ctrl U. Se você apertar Ctrl U, você vai vir para essa mesma janela aqui. Tudo bem. E aqui eu quero que se puxe também um pouco mais para o azul e que fique um pouco mais claro do que está. Que eu achei que esse verde acabou não combinando muito. Vou meio que centralizar o desenho na cor azul, porque não precisa ser uma cópia perfeita também do que a gente tem lá, né? É mais uma inspiração. Então, para cá, eu acho que a gente pode jogar isso aqui mais para o azul. O azul está bem mais para cá. A gente pode ver ali. Vou colocar 45 aqui. De saturação, também vou deixar bem mais forte esse azul. Se eu colocar aqui, vai ficar totalmente azul. Então vou deixar um pouco menos que 75, vai? 75 está ok. E a gente aumenta um pouquinho também o brilho. Eu acho que 10 está de bom tamanho. Aí eu acho que agora ficou com um aspecto um pouco melhor. Gostei mais dessa cor aqui do que a verde que estava antes. E assim a gente acertou as cores. E para finalizar mesmo, o que falta? Aí é um pouco de perfeccionismo de minha parte, eu vou admitir. Mas tem alguns locais aqui no desenho, por exemplo, vou pegar aqui, vai dar para ver bem, ó. Dá um zoom aqui nessa parte, onde as pontas são muito agudas, quando fica uma coisa muito fina, a nossa ferramenta de seleção, ela não consegue penetrar. E a hora que a gente pintou esses layers, ficou faltando esses pedacinhos. Então, para resolver isso daqui, eu vou pegar a ferramenta pincel, tecla de atalho B, né? Clicar com o botão direito, escolher um tamanho aqui adequado para pintar dentro desses locais. Precisa ser um pincel bem pequeno, ó. Então pode ser menor que isso até, acho que 10 está um tamanho bom para fazer isso. E aí eu vou ter que ir layer por layer, procurando onde está faltando esses pequenos detalhes aqui nessas pontas e preencher com o pincel mesmo, manualmente. Que nem esse layer aqui, ó, é o cinza mais escuro que tem no desenho, então ele deve ser provavelmente o black. Vou tirar o cadeado para poder editar esse layer. Aí eu seguro a tecla Alt para pegar o conta-gotas, clico aqui nessa cor preta, né? Vou dar um zoom aqui, ó. E vou pintar com a mão mesmo. Aqui em cima, eu acho que tinha um pouquinho aqui, que também essa parte é preta. Aqui, nessa parte, essa aqui é o layer azul. Então eu vou lá para o Dark Blue, que é o azul escuro, tiro também o cadeado aqui para poder editar, seguro o Alt, pego a cor aqui embaixo, preencho aqui essa pontinha para ficar sem esses pequenos defeitos que acontecem. Aqui embaixo a gente vê a mesma coisa, ó. Vou mostrar aqui para vocês também. Eu já estou no layer Dark Blue aqui, ó. Vou pintar esse pedaço. E esse aqui é o Black. Volto lá no Black, pego a cor aqui segurando o Alt e preencho esse local. Então o desenho está cheio desses pequenos problemas espalhados por ele. Eu não vou fazer todos aqui no vídeo, porque seria uma coisa um pouco enfadonha de se ver. Então o que eu vou fazer? Eu vou finalizar isso, não vou gravar. E no próximo vídeo a gente já vai trabalhar
com a parte de shading, que é pra gente começar a fazer essa imagem ganhar mais vida, né? Colocar brilho, sombra, esse tipo de coisa. Não sei se a gente vai conseguir terminar em mais um vídeo, eu vou precisar fazer 2 talvez, mas o próximo vídeo vai ser bem mais interessante. E eu vejo vocês na próxima então.